Eu quero ler o capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 59 a seguir, que diz assim: E agora digo isso, irmãos, que carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez na Tua casa para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Já tivemos nossos corações, nossa alma regada por maravilhosos louvores, ungidos pelo Senhor. Continua nos usando, nos dando graça, nos dando sabedoria. Este momento, Senhor, é um momento em que nós iremos participar de uma porção da Tua palavra, que nós possamos continuar sendo edificados por meio do Teu Santo Espírito, pois só Ele guia a igreja que é de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero rogar a igreja do Senhor. Eu faço isso porque eu creio na oração dos santos. Desde ontem eu estou reclamando para minha esposa que eu estou praticamente surdo desse lado na minha audição. Fui acometido pela virose esses dias atrás, e de ontem para cá ela continua, parece estar querendo voltar, e a percepção que eu estou tendo é que é a surdez desse ouvido. Mas quando eu saí de casa, eu estou praticamente não ouvindo nada. Começou a alterar desse lado. Não estou ouvindo praticamente nada. Mas vamos falar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Quando eu disse para vocês, meus irmãos, a paz do Senhor, a vida cristã, ela é recheada de significados. A nossa língua, a língua portuguesa, ela é composta por símbolos, né? E a expressão para tratar o máximo de união entre nós é designado como irmãos, né? Irmãos. Isso tem um peso muito grande. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa comunhão e descrita dessa forma, como irmandade, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o processo de regeneração, o processo de salvação com o qual Cristo nos salvou. E também, com base no texto lido, eu quero falar com vocês da nossa herança, porque se somos irmãos em Cristo Jesus, certamente não é só para brincar com esses títulos, mas é para usufruir de uma herança que está preparada no céu. Então eu quero prolongar com vocês nessa noite, né? Eu já visto que eu estou muito bem, mas eu quero, em nome de Jesus, isso vai ser empecilho para nós nos edificarmos um pouco mais. A Bíblia Sagrada descreve que nós somos salvos, e essa salvação ela se dá porque o homem está perdido no pecado. O homem se desviou do verdadeiro propósito a qual ele foi criado. Foi criado para servir e adorar o seu Criador, né? Por motivos já largamente conhecidos por todos nós, o homem decidiu sair da presença de Deus. E por conta disso, desde o Éden, eu costumo dizer que desde o Éden,
Deus trabalha diuturnamente para estabelecer de forma plena a comunhão dele com a humanidade. E ele vem trazendo várias situações para que nós possamos desfrutar das muito ricas e copiosas bênçãos que ele tem estabelecido para o homem desde que criou. E o homem, por desobediência, sempre procurou se distanciar, pois a principal síndrome do pecado é quando nós carregamos, é se esconder. Não é? Todo mundo, em face da vergonha, daquilo que de fato só gera vergonha, pois o salário do pecado é a morte, o comportamento humano é se esconder. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, e me escondi, Senhor. Foi isso que fez Adão. E a partir de então essa herança vem para toda a humanidade. E todas as vezes que nós erramos, ao invés de corrermos aos pés do Senhor, nós preferimos nos esconder. E aí carregar essa dor, o resultado prático do pecado, que é a morte. Preferimos nos curvar diante do pecado, ao invés de nos curvar ante ao senhorio daquele que fez os céus e a terra. É uma síndrome que vem desde o Éden, com Adão. Mas, pois bem, na plenitude dos tempos, Deus trabalhando incansavelmente, pois em dado momento Jesus vai dizer: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Por conta disso, Deus trabalhando desde muito tempo, chega a plenitude dos tempos em que ele fala: agora pede para o profeta Joel profetizar, diga que está chegando o momento em que os velhos terão visões, em que eu derramarei o meu Espírito sobre todos, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, enfim, eu vou me relacionar não mais de forma pontual, limitada, mas eu vou me relacionar com a humanidade de forma plena, porque o sacrifício da cruz promove isso, plenitude de relacionamento com o nosso Criador. Isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Qual são os modus operantes? Qual foi o modus operantes? E toda vez que eu vou celebrar a ceia na minha igreja, na condição de diácono, eu tenho a honra de olhar, que eu sou das antigas, eu fico observando os diáconos mais novos. Eu já não tenho mais a prática de usar aquelas expressões, a seguinte expressão quando está ministrando a ceia: e tendo dado graça, o partido diz: isso é meu corpo que é partido por vós. Os diáconos, eu fico olhando, eles não têm mais, mas eu tenho a honra de continuar carregando esse exemplo. E tendo dado graça, o partido diz: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: que expressão gloriosa! Esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Esse foi os modus operantes. O sangue de Jesus nos purificou e serve como testamento para testificar que nós somos irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que a expressão, nosso culto é carregado de expressões riquíssimas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Por isso que quando eu estou no culto, as lágrimas descem, quietinho no meu canto. Chego na igreja, o meu canto é lá, e eu fico imaginando, comendo, vendo o poder da palavra que é viva e eficaz e mais penetrante, e ela me penetra, ela me faz sentir coisas que só o irmão que foi resgatado sente. Meu Deus, o que ele fez por mim. Aleluia. Mateus, sabiamente, cheio do Espírito Santo, vai dizer, registrar Jesus, aleluia, e ele veio, aleluia, e as primeiras palavras que ele vai proferir: eis que é chegado o reino de Deus. A partir daí eu começo a analisar a perspectiva de Cristo para repartir. Ele veio e trouxe parte do reino, é chegado o reino dos céus. Porque o povo de Israel, nas bandas de Zebulon e Naftali, estavam mergulhados no pecado, na escuridão do pecado. Mas ele veio trazendo uma parcela
Ei, eu vim trazer para mostrar para vocês. Lembra quando os espias foram na terra prometida? Lembra quando os espias foram na terra prometida e aqueles homens munidos do Espírito Santo, aqueles dois cheios de altivez? Olha, é grande o gigante que nós vamos enfrentar, mas eu trouxe uma parte daquele reino para mostrar para vocês que vale a pena. Jesus, quando ele vem consigo cheio de glória, falando: olha, eu vou fazer muitos irmãos, e trouxe uma parte do meu reino para mostrar que existe. Louvado seja o nome do Senhor. É factual. O meu reino que eu vou dividir, que o meu Pai mandou o apóstolo Paulo registrar, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esse reino é real porque ele trouxe um fragmento dele, ele trouxe uma parcela dele para a gente compreender e desfrutar. E a partir dessa perspectiva, ainda depois de velho, Caleb disse: olha, me dê a minha parte, porque eu vou lá e vou conquistar a minha parte. Isaías sabiamente vai dizer que os jovens certamente correrão e se fatigarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as nossas forças. Eu não sei como você chegou nesta noite aqui, mas o Senhor de alguma forma quer renovar suas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o reino é factual, é real as promessas que ele nos Aleluia. Então, de forma honrosa, eu olho para cada rosto da congregação do bairro Cidade Alta com muita honra, porque Deus me chamou para servir. Com muita honra eu olho no semblante de cada um e digo: este é um novo testamento no meu sangue. De repente os irmãos não conseguem depreender isso, mas eu fico olhando com tanta glória. Senhor, de repente eles não parou para mensurar toda essa riqueza, mas eu estou me regozijando, eu estou me alegrando com esse documento que foi produzido pelo teu sangue carmesim. E com muita honra eu participo da ceia, eu participo dos cerimoniais da casa do Senhor com muito orgulho e muita honra, porque antes eu não podia, antes eu não fazia parte desse testamento, e Ele me chamou para fazer parte dessas fileiras. Ele me chamou para fazer parte dessa fileira. Aleluia. E hoje eu olho o mundo aí fora, fazer um contraponto com o mundo aí fora. Certamente quando há uma possibilidade de herança, de partilha, os filhos vivem aí de mãos dadas, vivendo uma vida comum, uma vida de alegria entre irmãos. Mas quando parte para a partilha, vira rixa, vira contenda, vira briga, vira morte. Mas Cristo é diferente. A ótica do reino, Ele se dispôs a trazer para que sejamos corredeiros com Ele, participantes do reino com Ele. No mundo é uma coisa, a contenda, a briga, mas em Cristo é a juntar. Tem para todos quantos crerem no seu nome e no seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos fez essa promessa. Aleluia. E Ele vai cumprir essas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, sempre tenho dito na congregação onde eu participo, que nós precisamos mais dessas visões, compreender mais a palavra de Deus, como ela é eficaz, observar a ortodoxia bíblica na sua integralidade e não ficar no oba-oba, no disse-me-disse, mas observar ela com muito temor e tremor, porque ela produz alento, ela produz vida em nosso interior, ela renova a comunhão, ela traz paz. Todos esses elementos são elementos que veio do reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o mundo nos oprime, eu sei que o mundo nos aflige, mas nós precisamos não olhar para o deserto, nós não precisamos olhar para o deserto, nós não precisamos voltar e olhar para o Egito, nós precisamos olhar para as promessas e para a porção que Cristo trouxe
para que nós sejamos participantes aqui e sejamos participantes da glória de forma plena quando nós chegarmos lá. Uma expressão que eu sempre uso quando estou dando aula na escola bíblica dominical: nós precisamos mais ouvir sobre a glória e ouvir menos sobre terra. Nós estamos ouvindo muito sobre terra, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos estão plenamente envolvidos em prazeres da terra, em prazeres momentâneos, em prazeres passageiros. Nós precisamos olhar, levantar as nossas cabeças, levantar as vossas cabeças para o céu e observar o que está preparado. Uma oração que eu sempre faço a Deus: Deus, permita-me pela tua infinita misericórdia que eu possa assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu não quero abrir mão dessas promessas, ainda que o mundo me oprime, ainda que o mundo me aperte, ainda que as dificuldades. E aí eu quero usar uma expressão de um cantor que, diante de todas as mazelas do mundo, diante de todas as dificuldades do mundo, eu ainda quero escolher Deus. E ele vai dizer: e eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, e para servir a Deus com integralidade, com temor e temor, nós precisamos ter reverência, compreender a integralidade das suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que vocês ouvirem, onde quer que esteja, meu irmão, a paz do Senhor, é porque a irmandade, você vai lembrar, só é possível por meio de um testamento que foi gerado pelo sangue de Cristo. Aleluia! Essa paz só é possível, a paz do Senhor só é possível aqueles que têm o senhorio de Cristo, aqueles que são cingidos os vossos lombos com a couraça da justiça. Aleluia! Calçados os pés, aleluia, com calçados os pés na pregação do Evangelho, com punhado o capacete da salvação. Enfim, todas as descrições que Paulo vai trazer ali em Efésios. Isso não é brincadeira, irmãos, isso é sério. Então nós devemos ter plena convicção de todos os benefícios, de todos os exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. De todas as afirmações, de todos os símbolos, não estão descritos biblicamente. Nós não os usamos por brincadeira, por mero acaso. Nós usamos esses símbolos porque são carregados de poder, são carregados de significados bíblicos para o nosso elevo espiritual, para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Certa vez eu cheguei na igreja, na congregação onde eu estava, aflito, triste. Não existia razão aparente, mas quando o inimigo quer lançar uma seta no nosso interior, existe a razão aparente. E aí eu lembro que a época eu era sonoplasta da igreja, e aí o irmão que fazia parte comigo da sonoplastia, ele disse bem assim: ô irmão Wagner, a paz do Senhor. Aquela paz que nós nos saudamos foi como a mão que tirou aquela infecção que de repente bateu, que veio como uma seta maligna no meu interior, foi tirado como uma mão. Louvado seja. Então esses símbolos, eles não estão por acaso entre nós. São símbolos que produzem poder, são símbolos que produzem graça, são símbolos que produzem paz no interior daquele que serve a Cristo. Então quando ele disse: irmão, vai na paz do Senhor, eu disse: a paz do Senhor tirou do meu coração toda dor, toda aflição. Então nós devemos ter, quando o nosso pastor fala: irmão, não tenha vergonha de usar essas expressões largamente, é porque fala quem somos, fala de onde viemos e para onde vamos. Esses dias eu tive a oportunidade de falar, me deram a oportunidade na minha igreja de falar sobre a escola dominical,
E eu disse, o mundo aí fora, a filosofia mundana, tem algumas preocupações e inquietações que perduram ao longo dos séculos, inquietações de natureza, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Aí eu disse para a igreja de Cristo com toda convicção, eu sei de onde eu vim, eu sou feitura dele, eu sou obra de suas mãos, eu não tenho mais inquietação acerca disso. Louvado seja o nome. Eu sei quem eu sou a coroa, faço parte da coroa da criação, como vai dizer o apóstolo Paulo, ele nos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Esse quem somos, de onde viemos, ele nos formou e deu um fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não preciso de ninguém para atestar isso. E para onde vamos? Louvado seja o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. E ser coerdeiro com Cristo, porque isso ele inseriu no seu testamento. Aleluia. E todos aqueles que amarem a sua vida serão compartícipes dele na glória. Eu não tenho esse tipo de inquietação, e não tem nada mais, louvado seja o nome do Senhor, nesta terra, que arranque isso que está cravado dentro de mim. E você, não pode existir nada neste mundo que venha ofuscar essas promessas que ele estabeleceu para a sua glória. Ele estabeleceu tudo isso, essas promessas, esse significado para a glória dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Eu não sei qual o nível, qual é o grau de intimidade que você tem. Se você está perto ou se você está longe, não interessa. Ele é soberano. E se ele te trouxe nesta noite aqui, é para fazer reviver as suas promessas e trazer você para perto, como a galinha faz com seus pintainhos. Aleluia. Tão somente para promover segurança, para cegar as lágrimas dos seus olhos e dizer que é um pouquinho de tempo. Aleluia. O que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Continue com a chama cheia, continue com a chama viva, porque o bálsamo nesta noite está para reviver o seu candelabro, para reviver as promessas, restabelecer as promessas no seu interior. Então, se está longe, chegue para perto, porque a palavra hoje te chama para estar perto, porque Ele está às portas. Essas promessas estão prestes a acontecer. Olha para o mundo, olha o mundo, como está se devastando, como está se esmigalhando frente às guerras, à fome, às pestes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha para o mundo está se dilacerando e Ele está te chamando para perto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te chamando porque Ele te chamou para... Existe promessas, Ele quer cumprir essas promessas. Ele quer cumprir, fazer cumprir essas promessas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o processo de salvação, a grosso modo, ele gira em torno, basicamente, sobre 4 pilares. 4 pilares. O primeiro é a justificação. Não há uma ordem cronológica, mas vamos tratar nessa noite como justificação, regeneração, santidade e glorificação. Aleluia. Quando nós olhamos Cristo se manifestando e trazendo salvação, Ele vem diante de uma dívida impagável da humanidade. Ele vem para quitar essa dívida, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele morre na cruz e
quita a dívida. Esses dias eu disse na escola dominical, dando aula na escola dominical, eu falei, é uma dívida. No direito a gente trata isso de cessão de crédito. O senhor tem uma dívida, eu paguei a dívida. Mas e agora? Se o senhor aceitar a Cristo como Salvador, está perdoada a dívida. Mas se o senhor não aceitar, aqueles que não aceitaram a Cristo, a dívida rola. E esse que é advogado hoje, amanhã será juiz. E ele vai cobrar a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se engane. Não ache que é paz e amor, que está tudo certo. Não fique frustrado frente a tudo que está acontecendo no mundo. Ele é justo. Todavia, a Bíblia vai dizer que o seu juízo é sem misericórdia. Louvado seja. Certa vez, conversando com uma roda de professores da escola dominical na minha casa, um professor disse: olha, irmãos, naquela hora, frente ao juízo de Deus, nós não vamos lembrar quem é quem para a gente não sofrer. Eu falei: negativo. Se hoje nós damos glória a Cristo pela sua graça e pelo seu amor na cruz, lá nós daremos glória, porque o seu juízo é reto. O seu juízo não é temerário, não tem jugo desigual. O seu juízo não tem dois pesos e duas medidas. Portanto, o meu sentimento que hoje é de gratidão pela graça, no futuro será de gratidão pelo juízo reto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje ele ainda diz, no processo de justificação: ei, eu sou dono da dívida hoje. Eu estou com a dívida comigo. A cédula que foi rasgada frente ao antigo cobrador. Mas eu sou Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Senhor e eu quero te fazer justo. Eu que justifico, quero te fazer justo. Para este momento resta um comportamento humano. Qual? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, eu quero te tornar justo. Mas por quê? Porque eu sou soberano. Eu quero, e operando eu, quem pedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode impedir. Pois bem, você que foi justificado, que teve os seus pecados pagos, agora Ele te leva por meio do sangue e diz: agora você faz parte. E na verdade Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas todos quantos receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Foram regenerados. Eu trouxe meus filhos de volta. Nesse momento, a parábola, aleluia, do filho pródigo tem todo sentido. A parábola do filho pródigo tem todo sentido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Ele nos traz e nos regenera novamente, para que sejamos dele. Porque foi para isso que Ele nos criou. E agora nele nós entendemos perfeitamente: eu nunca deveria estar longe. Eu me lembro quando aceitei Jesus, eu ficava me indagando, pastor Ezeu, por que eu fiquei tão longe tanto tempo? Se o Senhor é tão maravilhoso. Mas a cegueira nos leva por caminhos estranhos, né? Nos faz machucar. E aí quando Ele nos traz para Cristo, Ele nos justifica. Ele encontrou Adão lá no Éden. A primeira coisa foi: peraí, você não quer conversar comigo? Está nu? Deixa eu te vestir. Ele me vestiu. Portanto, eu tenho plena comunhão, não tenho vergonha mais de chegar diante dele e falar: Senhor, continua tendo misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Me tenha como alvo constante das tuas misericórdias. Maravilhoso, Espírito Santo. Aleluia. Me tenha como alvo constante das tuas misericórdias. Eu e a minha casa, me faz chegar na tua glória. Eu já pude contemplar um pouco, eu quero ver plenamente. Assim como Ele é, o veremos. Aleluia.
imaginando Salomão em Provérbios 4, salvo engano 18, né? 4, 18, 4 e 8, vocês pesquisem em casa. Eu fico imaginando Salomão contemplando, querendo entender ou contemplar, né? Quando ele diz: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Você saiu lá e vem caminhando, cheio de tropeços, mas vai chegar um dia que na sua vida, na nossa vida, não vai ter sombra mais. Aleluia. Essa caminhada da luz da aurora até o dia perfeito, que Salomão tentava rascar e entender, e hoje nós temos mais elementos para compreender, né? É o processo de santificação, terceiro passo para o processo de salvação: justificação, regeneração, santificação. E agora, vocês estão se santificando? Agora eu fecho a mensagem com muita alegria. Eu estou ansioso esperando por isso. Aleluia. Paulo vai nos dizer: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que sejam ignorantes. Vocês têm que compreender. Haverá um processo de glorificação, sem a qual ninguém chega a Ele, se o Espírito Santo não pegar essa matéria que é mortal e transformar em imortalidade. O que há de resquício na nossa vida de imoral, né, de impuro, Ele vai tornar pleno, santo e perfeito. Ninguém. Então não adianta as pessoas acharem que são santarrões demais, porque naquela hora, se você desceu na tumba ou se você subir no arrebatamento, você vai precisar ser revestido desse momento da incorruptibilidade. Não quero que sejais ignorantes, irmãos. Não quero que sejais ignorantes. E para nós fechar aqui, irmão, por gentileza, preste seu óculos, meu. Eu quero ler novamente o texto, porque é carregado de significados e a gente não pode perder isso de vista. Aleluia. É a nossa passagem. Aleluia. A palavra é a nossa baliza, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. É a tua palavra. Então quero ler. Não se esqueça desse processinho, porque isso é fundamental na vida cristã, né? É fundamental. Acompanhe comigo, por gentileza, cada expressão maravilhosa. Isso aqui o Espírito Santo trouxe para o apóstolo Paulo, para ele não se perder, para ele não dar duplo sentido. Uma palavra fiel, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra pura e eficaz. Essas expressões têm que arder no nosso coração. Tem que arder. Agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aleluia. Só o nosso Senhor. Eu tenho a honra de dar aula na minha igreja, na escola dominical e no discipulado. Glória a Deus. E esses dias eu falando para os alunos do discipulado, os símbolos do Espírito Santo. Ele é o nosso penhor, é a nossa garantia. Louvado seja o nome. E é esse penhor, né, que vai nos levar, que nos purificará por meio da palavra. Aleluia. É esse penhor. Louvado seja o nome do Senhor. Transformado, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia. Eu fecho as minhas palavras nessa noite dizendo que acredito que todos nós aqui já contemplamos uma corrida, seja automobilística, de motocicleta, a pé, uma corrida humana. Todos nós já contemplamos e em algum momento já vimos uma corrida. E nós já vimos que no final, os 3 primeiros, está estabelecido um altar, né? Um culto para graduar os 3 primeiros vencedores. Aleluia. Ouro, prata e bronze. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Quando isso que é corruptível se transformar em incorruptibilidade, isso que é mortal se transformar em imortalidade, a morte é só um detalhe. Glória a Deus, aleluia. Você já viu a morte correr sem falar quanto puder, mas ela não tiver o prêmio? Onde está a morte, a tua vitória? Já parou para pensar nessa expressão? Aleluia. Já parou para pensar no corredor que se preparou 6 meses, 1 ano, 5 anos? Mas quando chegar Eliseu, subir no pódio, mas não tiver prêmio, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! A morte não te terá como prêmio, porque você foi revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Então tudo isso são símbolos para descrever o triunfo nosso como pessoas individuais e o nosso triunfo como herdeiro e corredeiro de Cristo, que forma esse corpo místico que é a igreja, que anda triunfante. Ela vai triunfante. E naquele momento Paulo disse com todas as letras: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Nós também seremos impactados com essas promessas. Aleluia. Eu guardo isso no meu trabalho, trabalhando o dia inteiro, fico imaginando isso. Aí eu não me contenho, as lágrimas descem, eu olho para um lado e para o outro. Meu Deus. E vou recebendo, né? E as coisas é maravilhosa. É maravilhosa. E aí, eu pensando nessa palavra, já ministrei muito em escolas sobre essa palavra, esse processo todo, com o qual trata dos modos operantes, como ele nos regenera e nos traz de volta. Esse é o caminho traçado, é cheio de significado, nos edifica, nos traz promessas que é um baluarte, não se abala, essas promessas não se abalam, porque ele é fiel para cumprir. E toda vez que eu ouço o menino sobre isso, eu fico emocionado pelo significado que essas palavras têm. Aleluia. Meus queridos, foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Eu espero que as promessas de Deus na vida de vocês tenham gerado calor, vida, tenham revigorado na vida de vocês. Eu espero que vocês passem a olhar mais para o céu e menos para a terra. Deixa essas coisas aqui, isso passa, né? Vamos olhar mais para o céu e para as promessas que lá estão. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Eliseu, obrigado pela confiança, tá? Só Deus para te abençoar. E vamos aí orando uns pelos outros. Tenho sempre um grande prazer de vir aqui com os irmãos e comungar, e sempre sinto a presença de Deus aqui com os irmãos. Amém?